Ninguém sabe. Veio da onde? Alguém sabe o nome de quem criou essa palavra folclore? Da onde veio? Não é porque eu chamo William não, tá? E ele chama João, tá? Mas o criador da palavra folclore, em 1849, 46, foi William John Thompson. É um britânico, tá? Nada é coincidência, então tudo é providência, por isso que a gente chama o William e o João, tá? Mas lá ele era um britânico que apresentou, falando sobre as culturas, as raízes, né, daquele lugar, e chamou de folk e clore, ou seja, né, aquele estudo da vida ou também a tradição da vivência. Se vocês pesquisarem em inglês sobre folclore, vocês vão achar sobre folk. E a outra questão, trazida para o Brasil em 1964, que começou toda a questão do folclore. Não mudou o nome, só abrasileirou. Folclore. Ficou essa mesma questão. Mas a gente é acostumado com a questão do folclore, que é Saci Pererê, Bula Sem Cabeça, né? Porém, vou dar um exemplo simples para vocês do que é o folclore. Na hora que vocês saírem daqui, o que vocês vão fazer? Vão almoçar. E o que não pode faltar no almoço? Arroz e? Isso a gente pode falar que é uma questão folclórica, porque é um costume do brasileiro. Quem teve a oportunidade de ir fora do Brasil, dificilmente lá vocês vão ter arroz e feijão. Não é em todos os lugares do mundo que existe o arroz e o feijão. Quando alguém espirra, o que a gente fala? Saúde. Não ensina na escola, ó, espirrou, fala saúde. É uma questão folclórica. É uma tradição que vem trazendo de povos, de grupos, de família. E não é diferente com a própria Folia de Reis, né? Quem aqui já ouviu falar sobre música clássica? Quem aqui gosta de música clássica? Sabia que a descendência da Folia de Reis é a música clássica? Da Península Ibérica, veio trazendo lá da Espanha. Existia um modelo de música, ou um estilo de música que chamava folia, certo? E era de forma rimada na Espanha. Aí chegava nas rodas de amigos, nas rodas de parentes, família, começava aquela roda de folia. Folia não significa alegria, não significa bagunça, significa alegria, tá? Quando a gente fala de folia de reis, é a alegria dos reis, mas aí é um quesito mais religioso. Porém, vem trazendo essa questão da própria folia, trouxe para o religioso, vamos cantar uma folia, música clássica, com rima, só que de reis, onde fala toda essa tradição do nascimento de Jesus, que trouxe para a humanidade. E assim veio ramificando a própria Folia de Reis na Europa, da Europa para o Brasil. E o Brasil teve as suas todas manifestações, né? Hoje, um dos maiores lugares que fora do Brasil que comemora a própria Folia de Reis é na Alemanha, tá? Tem vários quesitos programados também lá na Alemanha, e o Brasil trouxe a questão do próprio colorido do brasileiro e algumas interferências africanas, no batuque, da caixa, nos acordeões, nos instrumentos de corda, e trouxe também a experiência daqueles que, no quesito religioso, dos convertidos, que é a questão do... Quem já ouviu falar aqui sobre o baixão na Folia de Reis? Quem tem medo do baixão aqui? Essa aqui, o Diego. Eu gostaria de chamar Luan, de 6 anos, que está aqui pra gente, onde representa desde a base, né, o início de tudo, onde há a Folia de Reis, que é... Pode vir, Luan. Apenas 6 anos. Gostaria de dar uma salva de palmas para o Luan. Que é onde começa todos os quesitos da Folia de Reis. Vem primeiro muitos lugares pela fé, outros lugares pela curiosidade e outros para manter a tradição.
Tá? E a gente aqui, eu também, Sebastião, participo da própria Companhia de Reis, o João também, a Tati, que é a mãe do Luan, o Luan também, da Folha de Reis Guardinha Zé Barbino, que é uma das mais antigas, é a mais antiga de Mococa, uma das mais antigas da região e do Brasil, com 97 anos de existência. Tati, pode entrar, por Pode favor, sentar aqui. o pessoal te conhecer. Bem-vinda. Tá, eu vou pedir pro Luan ir passando na sala, Ah, lá, tá. pode ir passando nos corredores, Luan. Ah, lá, O pessoal vê mais de próximo. E como eles mesmos fazem Existem os artesãos, né, que fazem esse quesito das máscaras, e cada região é de uma maneira. Aqui na região de Mococa é muito forte a questão das máscaras de couro, mas, por exemplo, se a gente for já em Itapiratiba, for em Guaxupé, próximo aqui, as máscaras são de gesso. Mas tem as máscaras que são de couro de boi, então tem muitas ramificações, algumas máscaras que é maior, tem até um capacete em cima, que significa a questão dos soldados, voltando no quesito religioso, né? E por que a Folia de Reis também tem um quesito religioso, mas tem um quesito cultural ou questão do folclore. Se vocês forem estudar na família de vocês, provavelmente algum ancestral, ou até mesmo parentes no momento agora participam ou participaram de alguma Folia de Reis ou algum movimento cultural. Tá? E é isso que a gente vem trazer aqui, para manter viva essa linda tradição, que não é somente uma tradição por cultura, mas uma tradição de fé. E Certo? hoje em dia em Mococa, até quem não é católico, né, não é religioso, participa, porque Sim. virou uma festa Sim. tão arraigada na nossa cultura que ela vai além da religião, né? Ela foi crescendo tanto. Sim, esse é o poder do folclore, né? A fé, né, de algumas pessoas, mas é puxada também através do folclore para manter a cultura. Muitos são apaixonados pela cultura, apaixonados pela Folia de Reis. Outros conhecem a Folia de Reis através da fé. Né? E vou pedir também para o Luan tirar a máscara, o pessoal conhecer ele também agora, né? Fique com a máscara aqui. Viu? Não precisa ter medo de dar chão, hein, gente? Porque no dia que eu falei, eu quando era criança também, minha avó abria garagem, né? Você passava lá na rua Amazonas, né? Eu lembro da minha avó Carmela, ela abria a garagem e a gente escondia tudo com medo. Eles chegam pulando, muito alegre. Não precisa ter. Pessoal, perguntas sobre a Folia de Reis ou sobre o folclore também, se eu souber responder. Quantos dias? A Folia de Reis, geralmente, né, o tempo que dura, falando da Guardinha Zé Barbino, são 12 dias. Né? O porquê são 12 dias? Tem um período que chama Advento, né? Aquele que há de vir. Né? O que a gente comemora todo dia 25 de dezembro? O Natal. Então a Guardinha, depois daquele há de vir, ou seja, aquele advento, né, do que veio Jesus, ela sai trazendo essa tradição. E no dia 6 de janeiro, que inclusive em Mococa é até feriado, né, em reconhecimento de todo esse trabalho cultural, todo esse reconhecimento do público, é chamado de chegada, né, que significam que é a entrega de várias promessas, entrega também do festeiro, aí todas aquelas pessoas que deram almoço, jantar, se reúnem no mesmo lugar e comemoram a tradição. Quando comemora a tradição, a gente comemora o folclore. Assim, eu quero receber a Folia de Reis na minha casa. O que eu faço, assim? É só procurar quem é o organizador daquela companhia, né, o gerente que a gente fala, né, daquela companhia, fala, eu tenho vontade, né, ou por devoção, ou por promessa, para cantar no seu presépio, né, na sua casa, né, para sua família também, porque a Folia de Reis também não só canta, né, os versos delas têm todo um porquê, e sempre num quesito religioso ou de agradecimento. Sempre tem que ter o presépio? Não necessariamente, porque se você prestar atenção nas bandeiras, infelizmente a gente não deu tempo de trazer a bandeira, tá? Mas na bandeira consta o presépio. Ah, tá. Entendeu? É aquele quesito, né? Às vezes a Folia de Reis acaba sendo um braço da própria igreja, porque onde às vezes o padre ou o ministro não consegue ir, eles levam Jesus dentro da casa daquela pessoa. Quando Jesus nasceu, os magos foram atrás deles, né? Eles não usaram a máscara, né? Então como surgiu assim a máscara ser feita desse jeito?
vocês reparam, o que o bastião faz geralmente na rua que o pessoal tem medo? Eles gritam, não gritam? Muitas questões tradicionais ou até mesmo folclóricas, esse grito no bastião é para afastar as questões más, né? A questão maligna que existe em volta de todo aquele ambiente, porque o bastião é conhecido porque ele usa espada, ele usa máscara, ele é conhecido como o guarda daquela bandeira, onde tem Jesus, Maria e José. E eles entram na questão da máscara, eles representam aquelas pessoas que são convertidas, né? Falando um pouquinho do quesito religioso aqui, porque diante de Jesus, ele conhece tudo da gente, então a gente não precisa ficar usando máscara. Por isso que diante do presépio você nunca vai ver um bastião de máscara, ele sempre sem a máscara. Ele vai usando a máscara ali, né? Sim. E depois ele tira na O hora único que lugar que o bastião deve tirar a máscara é diante do presépio. diante do presépio. Porque lá está Jesus que conhece tudo dele, então ele não tem o porquê de usar máscara. Que é simbólico, Sim. né? Tudo que vocês fazem é muito simbólico, Sim, sim, né? é simbólico. O grito, a dança. Sim, sim. A Folia de Reis ela é rica em ritos, simbologia e também, eu costumo falar de evoluir, mas sem sair da tradição, né? Porque é isso que mantém. Perguntas? Certo, pessoal? Gostaria de deixar um presente aqui para a escola também, minha filha estuda aqui, tá? É do nosso amigo Ulisses Passarelli, né? Que a gente faz parte da Irmandade Santos Reis, eu e o João Ramalho, né, junto com várias pessoas, inclusive do Brasil e do mundo inteiro, que é uma obra-prima que foi lançada no ano passado com todos os tipos de reizado que existe no Brasil catalogado, tá? Então, quem puder, e tem várias fotos aqui representativas, né? Que o Ulisses com primazia deixou relatar aqui, e tem todas as fontes, o porquê de cada quesito, também o porquê de cada reizado. Olha que legal, Tá? a gente deixa na biblioteca a Dripomba e vocês podem pegar na leitura semanal, né? Vocês vão pedindo, cada um vai trocando, um pega uma semana, outro pega outra, para vocês irem conhecendo. Reizados né? brasileiros, a tipologia, né, da origem e tipologia de cada reizado. E deixa eu te perguntar uma coisa, eu tinha um aluno, uma vez ele trouxe uma máscara e até contei para eles. E ele falava assim, tem uma tradição que se fosse outro, por exemplo, se eu pegar minha máscara e emprestar para ele tem que Seguir por 7 anos. seguir por 7 anos, tem essa... Tem essa mística ainda. Né? Eu lembro que ele não deixou ninguém experimentar, porque Sim. se você experimentar, você tem que fazer Sebastião. Isso, é a tradição. É a tradição da família, da Folia de Reis. Por exemplo, quando você entra numa família, por exemplo, uma família de advogados, nasce uma criança, esse vai ser o novo advogado da família, né? Entra nesse quesito também, né? E por que o 7? Se o 7 no quesito religioso significa perfeição. Tem pergunta, Maju? Pergunta? Quando a gente estava falando, não lembro qual aluno perguntou da questão da comida, que eles fazem comida e passando de porta em porta, tem que aceitar todas, tipo, que eles oferecem? Porque deve ser muitas casas, né, que oferecem comida. Eu lembro que alguém perguntou isso. Hoje com a vinda da Folia de Reis do quesito rural para a cidade, né, a gente tem que apertar, atender o máximo de pessoas possíveis, né? Mas tem que ter um quesito de organização também, porque senão aqueles que nos vai receber não vai encontrar tudo desordenado, né? Então a gente deixa todo programado, por exemplo, a Guardinhas e a Barbinho já tem almoço e janta até pro finalzinho de 2025. Já tem tudo, você Já sabe tem exatamente. os 12 dias, almoço e jantar. Inclusive. Não é organizado, não, gente, é organizado. É porque eles acham que era assim, igual aqui eles estavam comentando em aula, que vai andando nas ruas, abre uma casa, janta lá. Gente, não. Antigamente foi assim. Antigamente era assim. Antigamente era assim, a Folia de Reis entrava naquela rua, ou era um conhecido, falou assim, tem como a gente chamado de pouso, né? Antigamente as próprias Folias de Reis, por ser menores, pousavam em paiol, pousavam no terraço da casa, todos aqueles foliões só voltavam para casa depois de 12 dias de jornada. Então, tem esse quesito também. Hoje a nossa Folia de Reis, ela tem na base de 91 foliões. Nossa, 91. É porque assim, de famílias que foram para amigos que entraram dentro da família, aí foi crescendo. E é super famosa, né? Eu estava falando do João Ramalho, eu falei, essa é famosa. Essa é famosa. Oi?
pode perguntar. A Camila falou que quando vocês entram em uma casa, sempre tem uns desafios, tem que achar moeda. Como é que é assim? Existe o que a gente fala de enigma também dos letreiros, né? Isso também pode variar de região para região. O Opoque é muito tradicional a questão desses letreiros, que na maioria das vezes são quesitos bíblicos, né? Que traz essa junção da religião com o próprio folclore. Mas também, se a gente for olhar lá, as Três Marias, que as Três Marias, se a gente for olhar, questão astronômica, no céu. Porém, as Três Marias a gente junta com as três mulheres da Bíblia, entendeu? O Arco da Aliança, a gente junta a feição de Noé com a aliança da própria família. E depois com a própria criação do mundo. A genealogia, na bola do mundo, que a gente pode falar, entendeu? A criação do próprio mundo, que veio primeiro os peixes, águas, depois os animais, etc. Geralmente eles fazem com pétalas de rosa no chão, dono da casa. Eles montam o arco, montam as Três Marias, às vezes colocam algumas iniciais, onde os baixão vai desvendando, né, William? Desvenda, às vezes tem moedinha lá embaixo para eles, né? Isso é tudo montado já na própria casa da pessoa que vai receber. As famílias mais tradicionais já deixam tudo prontinho. É um enigma que eles desvendam ali. E os poemas que eles falam, são feitos por eles mesmos ou eles seguem alguma coisa já pronta? Porque eu vejo que na hora que vocês param lá, né, no presépio, eles começam a declamar e tudo. Sim. Eles que montam o próprio baixão, faz os seus versículos, né, os poemas, não sei, Sim. ou os versos, né? Sim. Ou vocês já dão montado para eles? Entra na questão folclórica também, porque pode vir de tradição, existe aqueles versos que são domínio público, que ninguém sabe quem criou, mas existe a questão, aí é a questão da importância também, quem é que gosta de poema? Entra a questão do poema, só que na questão de rimas, né? Trissílaba, quadrissílaba, entra também na questão cognitiva de cada pessoa. Então, o mistério também dessa cultura é que muitas pessoas, sem saber ler e escrever, porém sabiam fazer rimas. Sim. Eu falei para eles, ó, a parte poética, a parte da música é muito bonita, sim, né? sim, muito sim. única, Sim. é exclusivo, né? Sim. Não tem. Eu não mostrei para eles nenhuma parte da musical, né? Não trouxe para vocês. Tem que ter alguns aqui que não conhecem Filha de Reis. Cada região tem a questão rítmica, né? A gente aqui pega muito a questão de Minas, que é a questão mais melódica, tá? Mas, por exemplo, se você for para Guaxupé, também já é uma batida mais rápida, já é totalmente diferente. Se for para o Maranhão, né, também já é uma batida totalmente diferente. Em muitos quesitos não existe viola, não existe violão, é somente com um batuque de caixa. Certo, pessoal? Certinho. Espero que a gente tenha ajudado. Muito! Vocês têm mais alguma dúvida? Eles estão tímidos, né? Muito tímidos, eles são muito tímidos. Quando tem visita, vocês são, né? Falam pelos cotovelos, mas quando tem gente diferente, eles morrem de vergonha. A gente tem essa missão assim, de trazer essas pessoas que não conhecem a cultura da própria Filha de Reis para mais próximo, né? Que às vezes está muito mais próximo que a própria criança imagina. Sim. Né? E às vezes está tendo o próprio sangue dela, ela não sabe ainda. Que legal. E desde quando ele é baixão? Uns 4 anos. Não acredito. Ele estava até segurando o versinho para mim falar para eles, mas por muito tempo ele não conseguiu ali. Mas ele também... Não tem problema. Ano que vem vocês estão convidados para voltar e você vai fazer os versinhos para a turma do ano que vem, que é o 6º ano. Pode agora a gente também de novo. Aí eles vão marcar, eu chamo eles também para você mostrar o verso. Combinado? Aí você treina o verso e traz para todo mundo. Você já fica o convite, gente, pro ano que vem. Obrigado. Para vocês. Eu acho que é importante divulgar, porque Sim. a gente não pode perder essa cultura da nossa cidade, né? Independente da religião de cada um, isso né? Eu falo, além de tudo, é uma Sim. tradição muito bonita, né? Tanto que quando a gente trouxe para a sala de aula, tem pessoas que são de outras religiões, né? Sim, sim. E independente disso, né? Essa coisa do simbolismo, Sim, é questão da cultural. música, né? Tudo é poema, né? Tudo E deixar só um recado para os casos, alguém queira conferir até mesmo, né? A gente tem um canal no YouTube que chama Real Vídeo Filha de Reis.
no qual a gente tem mais de 1.200 vídeos explicando. Inclusive a gente fez o primeiro Congresso Nacional sobre Fleet Race. A gente tem até, eu tenho até uma entrevista com o reitor lá da Universidade da Flórida, né, o Elson Tremura, que ele escreveu um livro em inglês sobre Fleet Race, e ele é reitor da Flórida. Então existem americanos estudando sobre a cultura da Fleet Race.